Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Mais uma live aqui da Personal Brasil. Hoje nós vamos falar de Vietnã para vocês. Uma parceria nossa com a Aurora Travel, que é o DMC que a gente trabalha lá na região, na Ásia. E quem vai falar em nome deles é a Patrícia, que ela é da Marketing Collection, que representa a Aurora aqui no Brasil. Eu gostaria de pedir a gentileza para vocês, para forem entrando, irem desligando os microfones e desligando os vídeos, ou a câmera de vocês também, caso estejam ligados, certo? As perguntas, todas elas serão feitas por vocês. Eu vou estar anotando e fazendo as perguntas ao final da apresentação da Patrícia daí. Qualquer dúvida, é só ir perguntando, eu vou anotando aqui. E também a gente vai estar postando essa live no nosso YouTube, no nosso site, no final da apresentação. Patrícia, seja muito bem-vinda. Gostaria de te agradecer pela participação, pelo apoio aí, pela parceria nessa live. E te passo a palavra. Obrigada, Daniel, pela parceria. Muito obrigada pelo convite. Vai ser um prazer falar sobre esse destino tão incrível com vocês. Eu Perfeito. vou compartilhar aqui minha tela, então. Deixa eu tirar a minha aqui. Tá. Estão vendo minha tela? Sim, perfeito. Dá para ver? Uhum. Então, boa tarde a todos. Eu sou a Patrícia da Marketing Collection. Hoje eu vou falar sobre o Vietnã, sobre esse destino tão incrível e contando um pouquinho para vocês sobre a minha história com a minha relação com a Ásia. Eu morei durante 4 anos na Tailândia, em Bangkok, de 2014 a 2018. Então, eu tenho um carinho muito grande pelo continente asiático, o Vietnã, Tailândia, Laos, Camboja. Eu tive o privilégio de ter como quintal de casa. Então, eu tenho esse carinho, essa paixão a mais, e vira e mexe estava nesses destinos, então conheço muito bem e sou apaixonada por esses lugares. E hoje a gente vai falar sobre o Vietnã, que é esse país tão envolvente, cheio de história, de cultura, de tradições, de paisagens deslumbrantes. Então, aqui é uma foto de Halong Bay, né? Essa é cartão postal do Vietnã. E aqui é um mapinha das cidades que eu vou comentar hoje no treinamento. Então, Hanoi, que é a cidade porta de entrada, de chegada no Vietnã, um ótimo lugar para começar uma viagem pelo Vietnã. A cidade de Hoi An, que é super charmosa, é linda essa cidadezinha. Ho Chi Minh, que é o centro financeiro do Vietnã, e Halong Bay, que fica bem próximo aqui de Hanoi, que são que é essa paisagem aqui que eu mostrei na primeira foto. E aí o Vietnã ele faz fronteiras com o Camboja, com a China, com o Laos, então tem várias conexões diversas, então é bem fácil para pegar voo para esse destino. Então, o Vietnã, comentando um pouquinho da história, então o Vietnã foi colonizado pelos franceses no século XIX, então é um lugar que você vê muita influência ainda né, por conta da colonização, tanto na arquitetura quanto na culinária. E no Vietnã, por exemplo, a gente consegue encontrar baguetes. Então, por exemplo, eu que morava lá e tinha vontade de comer um pão francês, que a gente já que está acostumado a comer toda hora um pãozinho fresco, no Vietnã é um dos lugares que você encontra e consegue matar à vontade. Nas fachadas também você vê é muito comum você ver essa arquitetura mais no estilo europeu, francês. A hora que eu mostrar o hotel, vocês vão ver mais ou menos essa fachada, essa parte da arquitetura que remete a essa colonização. População, 95 milhões de habitantes. A religião é o taoísmo e o confucionismo, diferente de outros países, a Tailândia, o Camboja, o Laos, que é bem forte o budismo. No Vietnã, o taoísmo e o confucionismo, que é a religião deles. A língua oficial é o vietnamita, porém eles falam inglês perfeitamente, então é tranquilo de se comunicar. Moeda local é o dong, eles aceitam bem cartão de crédito, então tanto levar cartão de crédito é sempre bom, tem dinheiro também, mas é tranquilo para usar cartão. Fronteiras China, Laos e Camboja, e documentação brasileiro precisa de visto.
É necessário tirar com antecedência, né, a Visa Letter e depois o visto de entrada, que tem um custo de $25, o single entry. E aí, se for múltiplo, tem um custo de $50. É necessário passaporte com validade mínima de 6 meses antes da data de embarque e ter pelo menos uma página meio em branca. E quando ir para o Vietnã? Então, o norte do Vietnã, que é Hanoi e Halong Bay, o período de chuvas acontece de maio a outubro, sendo o período mais chuvoso de junho a agosto, período seco de novembro a abril e a melhor época de novembro a abril, né, que é o período seco. Os meses de janeiro, os meses de dezembro, janeiro e fevereiro, nessa região de Hanoi e Halong Bay, tem a temperatura muito mais amena. Então tem que levar um casaquinho, tem que levar uma blusa porque faz frio. Quando a gente pensa em Ásia, pensa sempre em muito calor, mas nesses meses faz frio. Hue e Hoi An, que fica no centro da região, então o período de chuvas é diferente, isso tem que ser bem brifado para o cliente, é um ponto importante a ser visto, né? Então o período de chuvas vai de setembro a dezembro, e o período mais chuvoso é novembro e dezembro. Então, como o Hoi An tem um rio, né, ele alaga nesse período, enquanto como chove muito, acontece várias inundações. Então é um período que não é bom evitar, porque ocorre recorrentes chuvas nesse período e aí tem as inundações e o cliente não consegue aproveitar. A época seca, ela é de janeiro a agosto, sendo que junho, julho e agosto são os meses mais quentes, então é ideal para curtir até praia, que Hoi An ali tem praia. Então dá para combinar um roteirinho até curtindo uns dias na praia, que depois na hora de chegar em Hoi An eu vou comentar. A melhor época é de fevereiro a junho, são os melhores meses para curtir essas duas cidades no centro do Vietnã. E Ho Chi Minh e Delta do Mekong, que fica no sul do Vietnã, o período de chuva é de maio a setembro, o período seco de outubro a abril. Ho Chi Minh é uma cidade que mesmo no período das chuvas dá para aproveitar, então dá para vender o ano inteiro. A única que tem que ficar mais atento mesmo é na parte de Hoi An por conta dessas inundações, então tentando evitar os meses de novembro e dezembro. E por que visitar o Vietnã? Então, o Vietnã é um daqueles lugares surpreendentes, é muito exótico, tem paisagens fascinantes por todos os lados, como Halong Bay, que são paisagens de tirar o fôlego, Hoi An, que é uma cidade tão charmosa, você fica encantado, fascinado com tanta beleza do lugar, a cultura, a tradição, a parte histórica, né, que conta a parte da guerra, é muito interessante de conhecer. O povo também é muito acolhedor, eles têm um povo, são solícitos, são muito pacíficos, estão sempre ali querendo te ajudar, então é um povo encantador, além de várias experiências que o destino tem em cada região, então acho que é um destino muito completo, que combina, que mescla tudo um pouco, uma parte mais de história em Hanoi, em Ho Chi Minh, a parte de experiência gastronômica em Hoi An. Então é um lugar que tem uma combinação bem bacana, é um roteirinho de 10 dias ali, dá para fazer muita coisa, além de ser perto de outros países que dá para combinar também. Então é um país cheio de história, realmente um país envolvente. Aqui é uma foto de Halong Bay, então tem essas paisagens incríveis, tem algumas cidades com atmosfera vibrante, a hospitalidade, então o povo é muito acolhedor, e a culinária vietnamita também é incrível, é uma delícia, diferente da Tailândia, que é aquela culinária picante, aqui no Vietnã é tudo feito à base de arroz, então é muito mais apropriada para o paladar brasileiro, não tem tantas reclamações como a gente escuta na Tailândia, que o pessoal não aguenta a pimenta ou aquele agridoce. Uma curiosidade sobre o Vietnã são as motocicletas, então atravessar a rua no Vietnã é uma verdadeira experiência por si só, é uma loucura, é uma adrenalina. Então, o transporte oficial no Vietnã é a motocicleta. Então, são aproximadamente 40 milhões de motos para uma população de 90 milhões de habitantes. Então, é muita moto. É moto, é carro, é uma zona o trânsito. E nessas motinhas eles carregam de tudo. Então, 1, 2, 3, 4, 5 pessoas em cima da moto. Você vai ver gato, cachorro, galinha,
geladeira, mala, tudo que você imaginar eles carregam dentro dessa motinha. Às vezes eles fazem mudança com uma única moto, então vocês imaginam. E para atravessar a rua, não tem quem vá para o Vietnã e não faça um filminho da pessoa atravessando a rua, ou mesmo só filme o movimento, né, das motos ali já é incrível de ver. Eu digo que é um caos organizado, porque você não vê eles xingando, você não vê eles batendo, eu não sei como que eles se organizam, então é uma loucura. E o lema deles para você atravessar a rua existem faróis, só que ele não é respeitado, tá? Então, o lema deles é keep going. Você tem que olhar, afirmar um ponto e seguir em diante, porque eles desviam e não você desvia das motos. Então, é sempre bom você ir com uma pessoa mais corajosa do que você, no caso, dar a mão para você viver essa aventura junto e atravessar a rua, então se torna uma experiência. Então, chegar no destino final, seu coração fica acelerado, é aquela adrenalina. Então é uma experiência bem legal de vivenciar no Vietnã, ver o trânsito, o caos que é. E aqui é uma foto de Hanoi, então para vocês terem, né, uma ideia do que eu estou falando do trânsito, tem de tudo um pouco. É moto, são pessoas, são carros, tudo junto e misturado. E aqui é uma foto do centro antigo de Hanoi. Então é bem legal essa parte do centro antigo. E começando por Hanoi, que é a capital, então é a segunda maior cidade do Vietnã, ela fica atrás somente de Ho Chi Minh. Ela fica no norte do país, tem 7 milhões de habitantes, e Hanoi é aquela capital vibrante, ela tem uma atmosfera bacana, tem vários restaurantes, tem barzinhos, é movimentada. Então, para quem gosta daquela parte mais dinâmica, mais vibrante, Hanoi é super legal e é super charmosa também. E é um excelente ponto de partida para começar qualquer viagem pelo Vietnã. Tem excelentes pontos de conexão, ela que conecta para Halong Bay ou para Ho Chi Minh, então as conexões são ótimas, começando por Hanoi. E o que visitar em Hanoi? Então, o mausoléu de Ho Chi Minh é onde encontra grande parte da história do Vietnã, é onde abriga, né, os restos mortais do Ho Chi Minh, que ele é um herói para o povo vietnamita, porque ele lutou pela libertação do povo, então ele é considerado um herói para todos. E aqui a gente organiza um passeio, você pode entrar para visitar, né, o corpo embalsamado do Ho Chi Minh ou só passar na frente. Então tem essas duas opções. O Ampilar Pagoda é um templo que é um lugar sagrado para os budistas. Ele tem uma forma de lótus, ele fica ao lado do mausoléu do Ho Chi Minh. Então aqui é gostoso de passear, de ver os vietnamitas, né? Eles estão ali rezando, fazendo as orações. Então é legal para ver essa parte de religiosidade, da fé deles. E é um lugar lindo também para passear, bem pacífico, bem tranquilo e combina com o mausoléu do Ho Chi Minh porque fica do lado. O Templo da Literatura é um templo dedicado a Confúcio. Então, como eu disse, a religião deles é o confucionismo. Esse Confúcio ele foi um filósofo, um pensador chinês. Então, esse templo ele foi inaugurado em 1070 e ele abrigou a primeira universidade do país. Então, quando os vietnamitas têm uma prova ou precisa passar numa entrevista, eles vão nesse templo para rezar para Confúcio, para pedir para eles irem bem na prova ou para irem bem nesse teste. Então também é um lugar lindo de visitar, você encontra muito vietnamita aqui, os locais mesmo dentro do templo, rezando, acendendo incenso, então é um lugar lindo de passear, vale muito a pena conhecer. O Lago Hoan Kien, ele fica localizado no centro de Hanoi, então também é um lugar legal para ver a cultura, né, a parte local, vida local. Então você vê os vietnamitas praticando yoga, tai chi, ou jogando badminton, que é um esporte típico deles. Às vezes você abre a janela do hotel e você vê a calçada cheia deles praticando exercício. Então, para ver vida local, esse lago é super legal para fazer uma caminhada, para sentar, para apreciar também, ele fica bem no centro. A parte antiga da cidade de Hanoi, então ela é formada por 36 ruas, eu falo que é um passeio imperdível em qualquer roteiro para Hanoi, porque aqui você sente, você tem uma introdução do que é a cidade, do que é o Vietnã. Então a Aurora Travel organiza esses passeios de cyclo, que são
tipo essa carrocinha aqui que eles vão carregando você na bicicleta, e aí você vai pedalar, você vai conhecer, né, eles fazem esse tour pelas essas 36 ruas. Então é um verdadeiro labirinto de ruas e cada rua vende algum produto. Então tem a Rua das Bolsas, a Rua das Bijuterias, a Rua das Flores, a Rua dos Sapatos. Então é uma aventura você passar ali, e aí esse carrinho ele vai no meio do trânsito. Vai ter moto, vai ter pessoas, vai ter bicicleta, tudo junto e misturado. Então ali você já sente a adrenalina de estar, de entrar no clima da cidade. Então é bem bacana, acho que é imperdível para você entrar no clima e sentir que você chegou no Vietnã. E eu também recomendo, quando o cliente tiver mais tempo, esse é um tour imperdível, e fazer também a pé. Então, conhecer essas 36 ruas, claro que não dá para visitar todas, mas as principais, e um dia fazer um meio-dia sem pressa, e por conta ou com guia, porque ali tem muita coisa original, tem desde decoração, tem souvenir, tem artesanato, então super vale a pena ir sem pressa, se perder mesmo nessas ruas, porque com certeza dá para encontrar muita coisa bacana na parte antiga da cidade. Outra experiência que tem no destino é o famoso Egg Coffee. Então, eles tomam, né, faz parte da cultura, esse café com ovo, é como se fosse uma gemada. E a Aurora Travel, ela leva num lugar super autêntico, tem vários espalhados pela cidade, você vê eles sentadinhos nas mesinhas. Os vietnamitas são super pequenininhos, né? E então você vê, passeando pelas ruas, você vê ele sentado nas mesinhas, nos banquinhos, e a Aurora Travel ela leva num lugar super autêntico. Quando eu morei lá, eles me ensinaram que você media a qualidade das coisas pela quantidade de chinelos na porta. Porque lá, a maioria dos lugares, você tem que tirar o chinelo para entrar, por respeito à religião deles, e faz parte da prática, né? Eles dizem que se você entra de chinelo, fica andando de chinelo nos lugares, você traz muita impureza da rua para casa, e é verdade, né? E então eles já tinham esse hábito antes até do coronavírus. E então esse lugar que eles levam é uma portinha, não tem placa, não tem nada, e você segue ali num corredor onde a gente nunca entraria, e do lado tem um café super bonitinho, que é o lugar que a gente entraria com certeza. E então você entra nesse bequinho onde não tem placa, não tem, é uma portinha minúscula que você quase nem vê. E aí são 3 lances de escada, e a hora que você chega lá em cima, são várias mesinhas com só vietnamitas, não é um lugar nada turístico. E aí eles têm um menu com mais de 50 tipos de café, de egg coffee. Então é chocolate com ovo, latte com ovo, são vários tipos de café, então é bem legal para vivenciar essa experiência que faz parte da cultura vietnamita. O Cycle Tour, que eu falei, que é esse passeio pela cidade antiga, massagem tradicional, então eles também levam num lugar super autêntico, onde as pessoas quase nem falam inglês, você tem que preencher uma fichinha do que você quer. Então tem sauna, tem jacuzzi, tem esfoliação, e aí são 2 horas de massagem vietnamita, é aquela coisa que te transporta para outro universo. E a gente recomenda fazer no primeiro dia de chegada ou no último dia, ou nos dois, né? Enfim, para a pessoa chegou de um voo tão longo, então é ótimo para ativar a circulação, para a pessoa descansar, porque tem a parte do fuso horário também. Então é ótimo começar uma viagem fazendo já uma massagem, e claro, todo dia, estando na Ásia, todo dia é dia de fazer massagem, porque é muito barato e super bom, então vale a pena. Explorar Old Town como local, então essa também é uma das experiências que a Aurora Travel organiza. Então, explorar as ruas estreitas, esquinas escondidas com uma pessoa que entende realmente da cidade antiga. Então, é um local que sabe cada cantinho, tem uma história, então ele vai levar o cliente nos becos mais escondidos da cidade antiga. E aí termina a exploração, claro, tomando um café tradicional vietnamita e observando o movimento do bairro antigo. Então é um passeio super legal de incluir em qualquer roteiro. Demonstração de caligrafia no Templo da Literatura.
Então, esse daqui, para quem gosta de aprender as técnicas vietnamitas, então também é um local que ele vai explicar como que é o desenvolvimento e as técnicas, como que é a tradição vietnamita, a caligrafia do Vietnã. Ele fica em frente ao Templo da Literatura. Então, também é uma outra experiência que tem no destino. E, claro, tem diversas, essas são só algumas que eu estou mencionando. E onde ficar? Então, sem dúvidas, um dos melhores lugares para ficar é na cidade antiga, onde tem os restaurantes, onde tem o Lago Huan Khien, onde o cliente consegue fazer tudo a pé. É um lugar movimentado, onde você vê muita vida local, onde tem shopping, barzinhos, lojinhas. Então, é um lugar super agradável. Essas daqui são algumas opções. Então, Hotel del Opera M Gallery é um 5 estrelas. Ele é super boutique. O Pan Pacific Hotel, ele tem um ótimo custo-benefício. Ele não fica ali próximo no Lago Huan Khien, mas ele fica a uma distância considerável, então ele fica num bom bairro também. Dá para indicar, ele tem um ótimo custo-benefício. E o famoso Sofitel Legend Metropole Hotel, que acho que é a fachada, né, a esquina mais fotografada de Hanoi. Esse é o hotel mais famoso, é um 5 estrelas. Ele é o mais clássico de todos, o mais famoso de Hanoi. Então, aqui que eu disse, ele tem um quê de Europa com um estilo vietnamita, um estilo asiático, e serviços impecáveis, a qualidade de tudo ali assim, dá para recomendar de olho fechado. Ele é um hotel realmente maravilhoso. Geralmente presidentes, quando vai algum artista famoso, fica nesse hotel. Então, ele é ótimo. É um clássico de Hanoi, tá há muito tempo. E aí, o próximo destino é Halong Bay. Então, Halong Bay é um cartão postal do Vietnã. Quando a gente pensa, né, no Vietnã, essa imagem vem à nossa cabeça e a paisagem é realmente de tirar o fôlego, de tão mágico. E as paisagens, assim, são magníficas. Então, é uma das 7 maravilhas do mundo, Halong Bay, é um patrimônio mundial da Unesco, é considerado uma das 7 maravilhas do mundo e é um dos cartões postais mais famosos, então não tem quem vá para o Vietnã e corte Halong Bay, é com certeza imperdível em qualquer roteiro. E aí, Halong Bay é uma baía super famosa pelas milhares de ilhas calcárias. Então, são muitas ilhas, são essas rochas que brotam ali no mar, e o mar é um verde esmeralda que é indescritível. Acho que só quando você está lá, você vê a cor do mar, é muito linda. E é um lugar realmente indescritível que uma foto não consegue transmitir o quanto é quanto é linda a paisagem. Halong Bay, ela fica uma hora e meia de distância, 2 horas e meia de distância, 160 quilômetros de Hanoi. Dá para fazer de carro, de transfer, né? Dá para organizar com o próprio DMC e dá para fazer de sobrevoo também, que eu vou mostrar para vocês. O cliente não tem muito tempo, se ele quer fazer de avião, dá para fazer também. E o que fazer em Halong Bay? Então, navegar em um tradicional barco vietnamita é uma das melhores experiências, e contemplar a paisagem, né? Uma viagem muito contemplativa, ver essas pedras, essas rochas, né, calcárias, que é uma paisagem que a gente não está acostumado a ver, é realmente mágico. Então, embarcar, fazer um passeio, né, de 2, 3 dias ali em Halong Bay para conhecer as cavernas, para fazer a programação que o barco tem. Então, com certeza é uma das melhores coisas que tem para fazer no destino. E aí cada barco tem a sua programação. Então tem barcos de 3 dias, 2 noites, ou 2 dias, 1 noite. Geralmente o de 2 dias, 1 noite é o que tem mais procura. E aí cada barco tem suas atividades. Então tem o Cooking Class, geralmente eles organizam uma competição entre as pessoas que estão dentro do barco. Tem pesca, tem spa, tem sessão de cinema, tem o passeio de caiaque que é inesquecível, tem um happy hour, então chegar dos passeios e ver o pôr do sol ali do deck, ou depois de almoçar, ficar ali tomando sol no deck, ou apenas contemplando a paisagem, ou mesmo da sua cabine, tomar um vinho e ficar admirando a paisagem é maravilhoso.
E a aula de Tai Chi também, que é uma prática que eles fazem todos os dias de manhã. Então, fazer uma aula de Tai Chi com toda essa paisagem assim, é um cenário lindo, então super vale a pena. E as experiências que tem em Halong Bay. Então, como eu falei, tem o voo de Hanoi para Halong Bay, mais a vista panorâmica, né? São 60 minutos, então esse sobrevoo acontece de outubro a abril. Ou tem o voo panorâmico chegando em Halong Bay de carro, são 25 minutos, então ele sobrevoa toda a baía de Halong Bay. E ver essas milhares de ilhas calcárias do céu é realmente uma experiência fantástica que vale a pena incluir, ou como opcional, brifar o cliente, porque realmente é mágico ver aquela paisagem, é surreal, é indescritível, eu diria. Então, super vale a pena. Passeio de caiaque no pôr do sol também é um must do, então, estando em Halong Bay. Então, os barcos organizam esse passeio de caiaque. Se a pessoa tem medo, ela pode ir com o próprio funcionário do barco. E é imperdível também, então, ver o pôr do sol se pondo ali nas rochas, aquele mar esmeralda é um cenário incrível. Aula de cooking class, então eles fazem a competição entre as pessoas que estão hospedadas no barco. Se tem um grupo, dá para organizar, fazer só para o grupo privativo, as pessoas também vestirem os trajes típicos. Essa daqui é uma foto do fã do ano passado, nós estivemos em junho do ano passado e com a Aurora Travel, e aí eles organizaram um jantar, essa aula de cooking class privativa pra gente no barco, e aí a gente colocou essas roupas, os trajes vietnamitas. E quando a gente tá lá, a gente fica vendo esses trajes, eles são lindos, elas são todas magrinhas naqueles trajes, fica maravilhoso. E aí a gente fica até com vontade de colocar, e aí eles organizaram, então dá para fazer várias coisas com o grupo, ou se é também um casal em lua de mel, dá para organizar alguma coisa especial. Então, essas são algumas das experiências que tem em Halong Bay. E qual barco escolher? Então, esse é um fator importante aqui na decisão de qual barco escolher para Halong Bay. Eu diria que se o cliente pode investir um pouquinho mais, investir em Halong Bay, num barco bem bacana, para ele ter uma experiência diferenciada. Porque às vezes ele vai pagar um pouquinho menos, pegar um barco 3 estrelas, e a experiência não é tão legal, porque o barco leva num lugar mais turístico, ou a comida vai ser repetida nos 2 dias que ele fica lá, não tem tanta variedade, a programação também não é tão bacana, então vale a pena investir um pouquinho mais de dinheiro e pegar um barco legal para ele ter uma experiência fantástica. Então essas são algumas opções. O Paradise são os barcos mais novos e luxuosos. Então tem o Paradise Peak, que é o mais luxuoso de todos, são só 8 suítes. Tem o Paradise Elegance, que são 31 cabines, para clientes mais exigentes, mais VIP. O Paradise Luxury, ele tem 15 cabines, ele tem um bom custo-benefício, então um cliente que não quer gastar muito com o barco, então o Paradise Luxury tem um bom custo-benefício. E o Presidente Cruise é o barco mais novo, ele foi lançado em 2018, então ele só tem 2 anos. São 46 cabines, são 30 metros quadrados, então todos têm varanda, então é uma cabine grande, né, por ser um barco. E aí tem a Bahia Cruise também que a gente recomenda, são novos também. Tem o Alcô 5 estrelas, são 32 cabines, e o Bahia Classic tem um bom custo-benefício. Então essas são algumas opções. A Aurora Travel trabalha com vários tipos de barco, mas esses são os mais novos e mais luxuosos que tem. Então aqui são algumas das fotos. Essa é a vista aqui da varanda, né? Então tomar um cafezinho da tarde ou um vinho sentado na varanda é uma experiência incrível. Os barcos não são tão grandes, como vocês viram aqui, o maior é esse com 46 cabines, mas ele é bem luxuoso, então não é algo que você sente que tá aquela coisa massiva. O atendimento é personalizado, você continua se sentindo exclusivo. Aqui é o deck do barco, então tem uma jacuzzi com horários agendados. Esse é o Presidente Cruise, que tem em 30 metros quadrados as cabines, então tem até banheira. Então imagina você tomando ali uma champanhe, vendo o mar, tomando seu banho, relaxando enquanto você admira a paisagem. Então
é legal você pegar uma cabine bacana para você ter esse tipo de experiência também. Então aqui, terminando a parte de Halong Bay, a gente chega no próximo destino, que é Hoi An. Hoi An é a cidade, na minha opinião, a mais linda da Ásia, mais charmosa de todas. É uma cidadezinha encantadora. É aqueles lugares que quando você chega, você fala, nossa, por que eu não fiquei uma semana aqui? Ou ano que vem eu vou voltar com certeza nesse lugar e vou ficar mais dias. É aquele lugar que te fascina assim de cara. Você não precisa muito, é só você chegar no centro histórico que você já fica encantado. E ela é cheia dessas lanternas espalhadas pela cidade inteira. Então, qualquer hora do dia é magnífico, tanto de manhã quanto à tarde. À noite as luzes se acendem, então fica ainda mais lindo. E é uma cidade totalmente instagramável para quem gosta de fotos. Aqui é o lugar perfeito, porque até quem não gosta de fotos acaba se apaixonando e quer tirar foto de tudo. Você tira umas 1000 fotos só de lanterna. Enquanto em Halong Bay tudo está incluído, então você está num barco, você não tem onde gastar, aqui Hoi An troque dinheiro, porque é aquele lugar que você vai querer comprar a cidade inteira. Tudo é lindo, a decoração, souvenir, essas lanternas com certeza você vai querer trazer para o Brasil de decoração. Então é aquele lugar que precisa trocar dinheiro, porque com certeza você vai se apaixonar e querer comprar a cidade inteira. Então, a cidade de Hoi An é considerada patrimônio da humanidade pela Unesco, então é sem dúvidas o lugar mais charmoso do Vietnã, com certeza. E no passado foi um importante porto comercial do Sudeste Asiático. Então, Hoi An, ela faz você voltar no tempo com as suas ruazinhas, com seu centro antigo, as casinhas são todas amarelas e tem vários bequinhos, então é uma cidade realmente cheia de charme. E os atrativos vão muito além do centro histórico, né? Dessa parte das casinhas amarelas, como vocês veem aqui nas fotos. Hoi An também é a meca da gastronomia, então a gastronomia é fantástica. Todos os restaurantezinhos, cafés, as lojinhas, todas têm um charme único, cada uma tem o seu estilo e cada uma tem um charme. Então, mesmo que você vai tomar um simples café, você vai se sentir num lugar todo aconchegante, todo cheio de charme. Os restaurantes, a gastronomia é excepcional, então as aulas de culinária em Hoi An são muito legais de incluir em qualquer roteiro. Além disso, ela também é a meca do artesanato, então a decoração também para trazer para casa, é um lugar que você encontra muita coisa, dos tecidos e das alfaiatarias. Hoi An, ela é capital mundial dos alfaiates, então é um lugar que você encontra, tem várias lojas espalhadas pela cidade inteira. Depois eu vou até comentar a minha experiência com vocês sobre os alfaiates. Então é por conta, né, da herança que antigamente ela foi um importante porto no Sudeste Asiático. Hoi An, e como que chegar em Hoi An? Então Hoi An está localizado na parte central do Vietnã. Então geralmente os roteiros começam em Hanoi, depois Halong Bay e depois Hoi An. Então de Hanoi para Halong Bay é feito de traslado ou com avião, né, que são 60 minutos. E aí Halong Bay, Hanoi, então tem que retornar para Hanoi e aí sim pegar o voo de Hanoi para Da Nang, que é onde fica Hoi An. Hoi An fica a 30 quilômetros de Da Nang, dá mais ou menos 45 minutos do aeroporto, 1 hora, dependendo do trânsito. Então é uma cidade super pequenininha, super charmosa, são 152 mil habitantes, então ela é super pequenininha, mas ela não passa despercebida por ser tão pequena, de tão linda que ela é. E o que fazer em Hoi An? Então, explorar o centro histórico, se perder nas ruazinhas, passear realmente sem pressa, entrar para a mulherada que ama compras, ali é o destino perfeito. Então, entrar nas lojinhas, se perder nas ruelinhas, nos becos, ou mesmo você vê muita gente alugando uma bicicleta, indo passear no centro de bicicleta, tomar um café da tarde, um chazinho, ou nos próprios restaurantes, né? Fazer um almoço mais demorado. Então, ali o lema é você realmente ir sem pressa, entrar no clima, né, da cidade, fazer tudo na maior passividade do mundo. Acender as velinhas, essa é uma tradição de Hoi An, então as lanternas se acendem e no rio eles colocam várias velinhas, então as pessoas geralmente compram essas velas e acendem, fazem um pedido no rio.
então o rio fica cheio de velhinhas, então fica aquela coisa super encantadora, a paisagem fica ainda mais linda. Encomendar suas roupas sob medida, então, como eu disse, Rui é a capital da alfaiataria, então aquele casaco que você sonha, aquelas roupas de festa, você pode levar seu tecido ou você pode comprar lá, mandar fazer. Então tem diversos, são muitos espalhados pela cidade. Você consegue fazer sua roupa de um dia para o outro. Então, contando a minha experiência, eu fiz meu vestido de noiva em Hoi An, então acho que é por isso que eu tenho uma paixão, um amor por esse lugar, pelo Vietnã em si, que fez parte da minha história. E então eu cheguei, já tinha escolhido, né, onde eu ia levar, eu já tinha visto algumas fotos, então você chega com a foto, você pode escolher o tecido lá na hora, ou se você já tiver, você pode levar. Então, no caso, eu não tinha, só cheguei com a foto, escolhi o tecido, e aí eles medem na hora, mandam você retornar algumas horas depois. É claro que o meu eu retornei várias vezes porque teve alguns ajustes, porque era um vestido, se tratava de um vestido de noiva, e o meu vestido ficou pronto em 16 horas. Eu não tinha dias mais na cidade, eu fui naquele período eu fui para ver isso mesmo, e até tinha comentado que eles poderiam levar meu para Bangkok, mandar entregar em Bangkok, que era fácil de entregar. E aí elas quiseram terminar no dia. Então, meu vestido de noiva ficou pronto em 16 horas. Eu nem sonhava que ia ficar pronto tão rápido, do jeitinho que eu sonhei. Então, foi muito mágica essa experiência. Acho que não só pelo vestido de noiva, mas de ver o carinho delas fazendo ali tudo manualmente, costurando, e elas também entraram na experiência, elas faziam eu desfilar, várias vietnamitas mexendo em mim, falando para eu fazer pose, então assim, foi muito legal. Não só o vestido, mas a experiência em si. Então vale muito a pena fazer roupas, casaco. Então chegou na cidade, já vai com uma ideia de fotos do que você precisa, passa no alfaiate, deixa lá, que com certeza no dia seguinte eles entregam, no próprio hotel você passa para buscar e, claro, por um custo muito barato. Então, os alfaiates são realmente de muita qualidade, é uma experiência must do em Hoi An. Uma outra experiência é visitar os mercados locais. Então, para quem gosta de fotos, esses mercados locais você vê muita vida local, você vê muito vietnamita. Então, para os amantes de fotos, mercados locais assim é um paraíso. Alugar uma bicicleta para explorar a cidade. E Hoi An, cada cantinho você quer tirar uma foto. Então, cada porta, cada janela, cada restaurante, cada lanterna, você fica ali inspirado. Então, é um lugar que realmente é muito lindo, vale a pena no mínimo 3 dias, e se o cliente tiver mais tempo, dá para estender isso. Aqui são o que visitar em Hoi An, então tem outras atividades também. Então, por exemplo, tem o Sunset, um barco para ver o pôr do sol. Então é legal para um casal em lua de mel, porque é muito romântico. Eu falei das velhinhas, esse lago fica todo cheio de velhinhas, então é legal fazer no pôr do sol e ver, né, a cidade acendendo, então é super romântico. Eles preparam um coquetel no barco. Para grupos, a gente consegue fazer também uma aula de culinária ou um chefe fazendo um jantar especial. Então, tem algum cliente que quer comemorar aniversário de casamento ou um pedido de casamento. Então, tem várias formas. Então, eles organizam isso, o chefe cozinhando ali para você, enquanto você contempla o pôr do sol, organiza os drinks, você faz o pedido de a velhinha, pedido de casamento não, a velhinha no rio. Então, é um passeio bem legal de se fazer no pôr do sol. Passeio de barco em cesto, então é um passeio feito nesse cesto que é típico, um barco típico do Vietnã. Então é bem legal também para explorar ali a cidade. E aula de cooking class para aprender sobre a culinária vietnamita. Acho que uma aula de culinária ela sempre te fala muito, né, sobre o destino, sobre a cultura do local. E o Hoi An e Hanoi tem diversas escolas fantásticas, então dá para incluir também. E onde ficar?
Então, Hoi An, como é uma cidade super charmosa, os hotéis não podiam ser diferentes, né? Os hotéis também têm esse estilo boutique, esse charme, eles são pequenininhos, não tem nada muito grande, então ele tá de acordo, né, com o estilo da cidade. Então, aqui são algumas opções, tem o Alegro Hoi An Hotel, que ele tem um estilo boutique, é uma decoração típica vietnamita, ele fica bem no centro histórico. A diferença das acomodações em Hoi An é que tem algumas acomodações que ficam no centro da cidade, então para aquele cliente que gosta de voltar para o centrinho, ir caminhando, não precisar pegar um transfer, um táxi, uma bicicleta, então, e aí tem os hotéis próximo ao rio, que aí sim precisa ou de uma bicicleta ou de um transfer, a pessoa não consegue ir caminhando porque tem uma distância considerável, lembrando que é sempre muito calor na Ásia, né? Então, é bem importante brifar o cliente sobre isso. O que ele prefere? Se ele quer mais tranquilidade, ficar na beira do rio, ou se ele gosta desse agito, ficar no centrinho histórico. Então, esse Alegro Hoi An, ele é super bem localizado, ele não tem barulho da rua, da muvuca ali do centrinho, tá? Então, é bem tranquilo para ir andar e voltar para o centro quantas vezes quiser. O Royal M Gallery Hotel Hoi An, ele tem um estilo moderno, boutique, ele fica na margem do rio, então para ir para o centrinho precisa de um transfer ou dá para ir caminhando, mas é uma caminhadinha, uma pernada, tá? E ele é super moderno, ele tem uma vista linda também, ele tem esse estilo boutique para casais em lua de mel, é este daqui, ele é lindo, ele é maravilhoso. O Alegro Little Riverside é do mesmo grupo do Alegro Royal Hotel, ele fica na margem do rio. Ele tem, dá para ir caminhando, é uns 8 minutos a pé e ele tem um ótimo custo-benefício, é um 4 estrelas. O Anantara Riverside Hotel Hoi An, ele não fica no centrinho, ele fica mais ou menos 15 a 20 minutos de caminhada do centro. E ele é uma excelente opção para famílias. Ele tem um estilo mais resort, a estrutura dele é mais para criança também, para famílias. Então, ele seria um dos maiores hotéis que tem ali na cidade. E o Four Seasons de Nanhai, que assim, um dos melhores, um dos mais luxuosos hotéis do Vietnã. Ele é incrível, ele fica na praia. Então, ele fica um pouquinho afastado do centro. Então, para aquele cliente que tem mais tempo no Vietnã, ele vai fazer só o Vietnã. Então, é super legal para combinar, fazer parte de Hanoi, Halong Bay, e aí em Hoi An ele combinar o centro histórico com a parte de praia. Então, finalizar na praia, onde ele pode descansar. E esse hotel é fantástico, ele realmente não tem, super recomendado, não tem o que falar. Então, aqui são algumas fotos. Esse é o Alegro Hoi An Hotel, que é o primeiro que eu comentei com vocês. Então, como vocês podem ver, ele tem esse estilinho mais boutique. Todos os hotéis são bem pequenininhos, são bem charmosos. Aqui é o Royal M Gallery, que é super recomendado. Ele é mais luxuoso, ele é mais recomendado para casais em lua de mel. Ele tem esse estilo boutique. O Anantara Riverside Hoi An, que fica na beirinha do rio, é um pouco afastado do centrinho, ele é indicado para famílias, ele tem uma área muito grande, também tem uma vista ali para ver o pôr do sol, é lindo. E o Four Seasons de Nanhai, que é o mais luxuoso de todos, ele é incrível, é uns 5 estrelas, quase 6. Então ele, como vocês veem, ele tem a praia, então dá para combinar essa parte histórica com a parte de praia. Então dá para combinar e fazer um roteirinho super bacana, combinando vários estilos de viagem. E entrando na última cidade, que é Ho Chi Minh, então é o centro financeiro completamente diferente de Hoi An, que é aquela coisa menorzinha, aquela coisa charmosa. Ho Chi Minh já é a maior cidade do Vietnã, é o centro financeiro, é onde tem edifícios altos, ela é mais cosmopolita, né, com relação às outras cidades. Então, Ho Chi Minh é a antiga Saigon, fica localizada no sul do Vietnã, é um lugar que dá para vender o ano inteiro. Então, é cheio de prédios altos, tem restaurantes, tem aula de culinária também aqui, tem vários barzinhos, tem shoppings, tem uma vida noturna mais agitada, e o movimento do trânsito aqui também é maior. Então, como eu disse ali nos primeiros slides, Ho Chi Minh, Hanoi é o lugar mais legal para você ver o trânsito, o caos do trânsito.
Então, o que visitar em Ho Chi Minh? Então, o Museu da Reminiscência da Guerra é onde ele conta toda a história da guerra, mesmo para aquelas pessoas que não gostam muito de museu, que acham aquela coisa muito massiva. Esse museu é super interessante, ele conta da guerra entre o Vietnã e os Estados Unidos de uma forma mais didática, então você fica curioso, ele faz aguçar a curiosidade para entender um pouco mais da guerra, então eu diria que é imperdível, é bem legal. Delta do Mekong, então ele tem é um passeio de dia inteiro, então visita os mercados flutuantes, as aldeias flutuantes, tem passeio de barco pelos canais, passeio de bicicleta pelas aldeias e pelos campos de arroz, então você vê muita vida local, você vê realmente o dia a dia ali dos vietnamitas. O Saigon Post Office, então, é uma agência que foi projetada, ela foi construída em 1886, é um prédio bem imponente no centro da cidade e ela continua em funcionamento até hoje. Então, para vocês terem ideia, desde 1886, então é legal entrar ali, mandar uma cartinha, porque realmente tudo funciona e chega no Brasil. Claro, demora uns 2, 3 meses, mas é uma recordação bacana de ter o selo ali do Vietnã. O Saigon Opera House, ele era uma assembleia, né? Ele era uma assembleia, hoje ele funciona como um teatro, ele fica no centro da cidade também, então também é um prédio bem imponente para visitar. E os túneis de Cuxi, que é um passeio imperdível, ele conta, né? Ele fica localizado a 40 quilômetros de Saigon, 1h30 de carro, então também leva um tempinho. Se o cliente não tem muito tempo no roteiro, dá para otimizar chegando em Ho Chi Minh e direto para os túneis, porque ele fica ali mais ou menos no caminho, então não precisa perder o dia seguinte inteiro. Só caso o cliente não tenha muitos dias no destino. Então é incrível, fantástico conhecer esse lugar. São mais de 240 quilômetros de túneis, é enorme. E ali você vai aprender como que os vietnamitas faziam, usavam a criatividade para combater, né, durante a guerra, os americanos. Então é super interessante. E aí tem para você entrar, igual aqui na foto, então você entra em algumas áreas, claro. Você entra em alguns túneis e aí você consegue atravessar e ali você vai ver como que funcionava, como que era, né? Como que eles sobreviviam durante a guerra dentro desses túneis, como que eles moravam. Então é bem legal. Aqui são algumas experiências que tem em Saigon, em Ho Chi Minh, desculpa. Então tem o tour de jeep por Saigon, então é para descobrir como que é a vida local dos vietnamitas, como que é a manhã de um vietnamita. Então vai levar no mercado local, vai ver como que eles iniciam, né, a manhã deles, e o passeio termina tomando um café típico, né, o tradicional egg coffee em um restaurante tradicional vietnamita. Então é um tour super legal para ver o mercado local, para ver como que chegam os produtos, o que eles compram, realmente para entender mais sobre a cultura do destino. E é feito em um Jeep. Saigon After Dark é um passeio feito nas motocicletas, claro, para sentir adrenalina. Então, aqui é uma aventura gastronômica pela cidade. Vai um guiazinho dirigindo e a pessoa vai na garupa. Então, é super legal conhecer como que a cidade é através do olhar, né, de um vietnamita. Então, ele vai levar você a degustar vários pratos típicos, sopa, frutos do mar, vai levar a passear nas movimentadas avenidas de Ho Chi Minh e realmente sentir a adrenalina do trânsito. Vai visitar um café no estilo vietnamita. O café, como vocês podem ver, é uma coisa muito tradicional, então em todos os roteiros, em todos os momentos tem um café, o clássico, né, do Vietnã. E aí termina saboreando, fazendo várias degustações em restaurantes e aí termina em um barzinho local. Então esse é um tour também para entender como que vivem os vietnamitas, como que é a vida de um local. Você vivenciar como se fosse um local. Então é um tour bem interessante para se aprofundar mais na cultura do país e também para ter essa aventura, essa adrenalina, andar numa motocicleta no Vietnã é uma verdadeira aventura, eu diria, mas que vale super a pena. E onde ficar? Então, a melhor localização de Ho Chi Minh, ela é dividida por distritos. Então, o distrito 1, ele fica no coração da cidade.
fica a poucos passos de restaurantes, de shoppings, de lojas, de barzinhos. Então, o Nico Saigon, que ele é lindo, é um 5 estrelas. O Park Hyatt Saigon, que a gente já sabe tem uma qualidade excepcional. E o Hotel des Artes, que é um M-Gallery. Então, os M-Galleries geralmente são sempre nessa pegada mais boutique, no estilo mais moderninho. Então, são algumas opções, mas como eu disse, a Aurora Travel trabalha com desde 3 a 5 estrelas, depende do budget, de como o cliente quer trabalhar. E é isso, essa é a viagem pelo Vietnã, então é um destino que compreende, né, várias, desde de Hanoi, que é uma parte mais, aquela cidade mais com uma atmosfera mais vibrante, Halong Bay, com o passeio de barco, depois Hoi An, se o cliente quiser praia também tem, e finalizar em Ho Chi Minh, então é um destino muito completo, que também dá para combinar com outros roteiros, com Tailândia, com Camboja, com Laos, mas uma viagem só para o Vietnã ela já compreende muita coisa e realmente é um destino assim fascinante, incrível de ir, com muitas paisagens indescritíveis de tirar o fôlego. É um destino excepcional, vale muito a pena. Temos dúvidas? Muito sim, Patrícia, e tem um pedido aqui que foi meio que geral aqui da mulherada na apresentação. Elas querem ver seu vestido. Ai, meu Deus! Eu vou mostrar. Foto, alguma coisa, mas o Deixa eu pessoal achar uma foto. quer ver seu vestido. Ah, o vestido faz sucesso, né? Mas acho que é algo que tem que ter. Deixa eu me dar um minutinho. Perfeito. Que aí me falando as outras dúvidas e eu. Sim. Então, vamos lá. Quantas noites, mais ou menos, em cada cidade você recomendaria, assim, para conhecer o essencial das cidades? Então, em Hanoi, de 2 a 3, são por noites, né? De 2 a 3 noites. Em Halong Bay, de 2 a 3 noites. Hoi An, 3 noites no mínimo, de 3 a 4 noites. E Ho Chi Minh é o lugar que eu, se o cliente não tem muito tempo, é o lugar que eu menos gastaria tempo. Então, 1 a 2 noites. Dá Certo, para. E aí, claro, se o cliente tiver mais dias, dá para colocar, eu colocaria mais dias em Hanoi e em Hoi An, por exemplo. certo. Dos egg coffees em Hanoi, assim, tem algum que você recomendaria, assim, imperdível? Eu agora não tenho o nome, mas eu posso ver com a Aurora a lista que eles têm e até o que eles levaram a gente, que eu achei. Eu sempre, como morava lá, sempre estava por lá, mas eu achei super autêntico. Certo, Diferente de outros lugares, ele tem uma proposta onde você realmente vê os vietnamitas, que você não vê tantos turistas. perfeito. Mas eu posso te passar depois. Agradeceria muito, daí depois a gente manda para o pessoal daí também. Tá. Região do Sofitel, lá em Hanoi, tem bares e restaurantes ao redor dele? Sim, ali perto do Sofitel Legend Metrópole, ele fica super bem localizado, então à noite, se o cliente não quer ficar no hotel, ele pode andar, ele fica 3 quadras do lago. E ali no lago é muito movimentado, onde você realmente vê vida local, os vietnamitas, eles saem muito de casa à noite, então você vê eles fazendo atividades, você vê sentados, conversando. Então, tem restaurantes, tem loja, tudo funciona e dá para ir caminhando. Perfeito. Nos barcos em Halong Bay, tem algum lado do barco que é melhor de ficar a cabine, de escolher a cabine, do lado direito ou esquerdo, ou não tem tanta diferença? Não, não tem diferença, porque a paisagem vai ser única do mesmo jeito. Ele vai contemplar a paisagem, você vai ver aquelas ilhas calcárias de qualquer lado. E também no deck, né? Os clientes podem ficar no deck observando a paisagem, então não tem diferença. Certo. Sobre os alfaiates em Hoi An, tem algum site onde o pessoal pode escolher, olhar, a Aurora indica algum? Como que Sim, é o
procedimento, assim. A Aurora, ela tem uma listinha, né, nas dicas. Quando é reservado com eles, eles passam uma dicas de onde comprar, onde visitar. Eles dão como se fosse um mini guia. E aí tem essas dicas de qual alfaiate escolher no caso. Certo. Tem mais. Agora terminou, tem bastante pergunta agora. Pode perguntar. No cruzeiro em Halong Bay, estão incluídas as refeições durante o cruzeiro? Sim, geralmente nos cruzeiros de Halong Bay está tudo incluído, os passeios, as refeições, só as bebidas que são à parte, se o cliente quiser spa, mas de resto está tudo incluído. Certo. Valores médios, assim, de alimentação nas cidades? Depende muito. A Ásia, no geral, ela é muito barata para comer, então podemos dizer, se o cliente tem um budget baixo, ele consegue achar coisa de US$ 5. Uhum, E se ele tem um budget maior, se ele vai comer no hotel, aí as refeições dentro do hotel são mais caras, mas gira em torno de US$ 20, US$ 30. Talvez no Sofitel, que é um pouquinho mais caro, mas não tem um preço exorbitante com alimentação. Ele acha de todos os estilos, desde US$ 5 a US$ 50. uhum. Para trocar dólar, euro, é fácil ou é mais complicado, assim? Super tranquilo. Nos próprios hotéis eles fazem a troca. Se o cliente não quer trocar dentro do aeroporto, nos próprios hotéis eles já fazem. Eles têm uma taxa de conversão boa também. Não é aquela diferença que a gente, quando vai para outros destinos e percebe que no aeroporto e no hotel a taxa é super baixa. No Vietnã, não. Eles têm uma taxa boa e encontra Uhum. vários lugares onde você consegue trocar em todas as cidades, menos em Halong Bay, né? Porque vai no barco, que ali você também não precisa de dinheiro, mas nas outras cidades é bem tranquilo. Certo. De Hoi An, peguei um voo saindo do aeroporto de Da Nang. Existem voos diretos para Ho Chi Minh ou tem que fazer uma conexão em Hanoi? Tem voos direto para Ho Chi Minh, tem voos direto. Não Certo, precisa, é só de Halong Bay que precisa fazer a conexão. A conexão não, perfeito. né? Que você tem que ir e voltar do destino. Uhum. Aqui tem muitas perguntas daí, valor médio de diária, de pacote, isso dá para ser cotado através da Personal Brasil com a Aurora, tá, pessoal? Sim. Aqui eu já estou mostrando aqui alguns pacotinhos baseados em hotelaria 3 estrelas superior, certo? Temos aqui o Vietnã Essencial, pacote de 9 dias, 8 noites, a partir de US$ 616. O Vietnã Clássico, 10 dias, 9 noites, a partir de US$ 780. E uma extensãozinha para as montanhas de Sapá, que é um destino bem diferente assim também, sai um pouco Sim. são essas montanhas aqui com os campos aqui de arroz, plantações de arroz, né? É lindo, vale E super a a pena. partir de US$ 362 daí, certo? Esses valores não estão incluídos passagens aéreas, tá? Só a parte terrestre. E daria para a gente montar de acordo com a necessidade do cliente também. É um destino que ele não é caro em si, né? Às vezes a passagem, o chegar lá que é mais caro, né? Verdade. Aqui Acomoda. outra pergunta, os passeios são guiados, pessoal, tem guias durante os passeios, tá? Nos pacotinhos que a gente faz com a Aurora, então é bem Sim. tranquilo, Tem guias certo? em inglês, espanhol, português também. Então a comunicação é bem fácil. Certo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não, a Aurora, a pergunta da Aurora, ela faz a Indochina de forma inteira, sim, pessoal, não só Sim. Vietnã. Tailândia, Camboja, Laos, Mianmar, Indonésia, Singapura, tudo. Tudo ali. Uhum. De perguntas, eu acho que são essas, Patrícia. Deixa eu achar Pessoal, minha perguntando foto aqui. tudo ainda. Eu consigo. Deixa eu parar meu compartilhamento aqui para você poder mostrar. Deixa eu ver se eu posso ir. Pode? Dá para ver? Sim.
Esse é o vestido feito em Royan em 16 horas. Então, super recomendo, gente. É mu- Magnífico, estou elogiando bastante aqui. Lindo, magnífico, Obrigada, gente. falando luxuoso. É uma experiência Vários que vale. elogios seguidos aqui. Ai, que legal. Vale super a pena, super recomendo fazer alguma roupa, né? O meu vestido foi algo muito atípico, mas alguma noiva, né, que está se programando, recomendo muito. Perfeito. Você pode tirar agora aí para eu voltar à apresentação, por gentileza? Posso. Ver se foi. Então, só terminando aqui, gostaria de agradecer muito a Patrícia pelo treinamento aí, essa experiência dela ter vivido já na região também facilita bastante, né? Dá para ver com ela que ela tem um amor pelo destino. Então, isso, além do conhecimento, isso ajuda bastante na hora de descrever, de dar uma aula, né? Que nem a gente costuma falar sobre Que destino. legal. Queria agradecer Obrigada, a Daniel. participação de todo mundo aí, informando aqui vocês que todos os pacotes nossos, você entrando no site da Personal, vão em destinos exóticos, tem os pacotes ali postados, certo? E caso necessitem de algum outro tipo de pacote, podem solicitar para a gente também. Todas as lives, elas são gravadas e depois elas são postadas no nosso site, com informações, webinar. Também convido vocês a se inscreverem nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube e nas da Marketing Collection também. Patrícia poderia Uhum, passar para o pessoal depois, quem quiser mais informações, entrar em contato com ela, alguma coisa assim. com certeza. Nossa agenda das próximas lives, aqui até dia 1º de julho, a gente tem lives já programadas e já tem algumas outras entrando em julho adentro aí, mais novidades vindo aí, pessoal. Então, agradeço a participação de todos. Agradeço você novamente, Patrícia. Muito Obrigada, obrigado. Daniel, pela oportunidade. Foi um prazer falar com todos. Fico à total disposição. Se precisarem de qualquer ajuda, fico à disposição de vocês. Obrigada pela parceria também. Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos, pessoal, e até a próxima. Boa tarde, Boa pessoal. tarde, Esperamos todos no destino, né, com Daniel? certeza. Um beijo. Tchau, Tchau, gente. tchau.